Muito bom dia a todos e a todas, nossos queridos estudantes, as estudantes, né? Uma satisfação muito grande estar em contato, ainda que seja virtual, mais uma vez, com cada um de vocês. Tem sido uma satisfação poder gravar e expor esses conteúdos aqui para vocês. Então, mais uma vez, nós estamos trabalhando o nosso plano de estruturado do governo do Estado de Minas Gerais. Nós estamos na terceira semana, e essa terceira semana aqui, para nós, estudantes do ensino médio do segundo ano, os temas, na verdade, da terceira e da quarta semana serão trabalhados de forma conjunta, vocês vão perceber aqui. Então, a temática proposta para essas duas próximas semanas é a temática da estética, da chamada filosofia da arte. Então, de imediato, vamos dar uma definição, vou apresentar aqui para vocês dentro do próprio PET. Eu quero fazer uma aula, essas próximas duas aulas, de forma diferente, porque eu geralmente faço uma apresentação até esteticamente mais bonita, de exposição do conteúdo. E como vocês estão em casa, tendo que resolver as questões muitas vezes sozinhos, né, sem a colaboração, sem a ajuda de outras pessoas, exceto aqui das nossas aulas, de coisas que vocês eventualmente pesquisem na internet. Então, eu vou atender aqui pedidos e vou fazer uma coisa mais focada na correção aqui das atividades, né? Não que a gente vá deixar de explicar o conteúdo, mas o centro aqui vai ser a explicação do conteúdo mais focado na resolução dessas atividades aqui. Então, vamos dar uma olhada de imediato, vamos passar aqui para que vocês possam ver. Então, as semanas 3 e 4, no aspecto filosofia, está diretamente relacionado à questão da estética, a questão da filosofia da arte. Tem um texto aqui retirado do site Toda a Matéria, né, um desses tantos sites conteudistas para um ensino médio, né, enfim, das disciplinas básicas aí do ensino médio. E esse aqui do professor Pedro Menezes é um texto bom, curto, né, mas ele é bem simples, né, para a gente entender, a grosso modo, o que nós chamamos de filosofia da arte. Então, a filosofia da arte é o nome dado a um campo da filosofia que se preocupa com o belo, que se preocupa com a apreensão que nós temos, ou seja, com entender por que a gente acha, por que a gente entende que determinadas coisas são belas e outras não são belas, são feias, vamos assim dizer. Então, essa parte da filosofia que investiga a beleza das coisas é chamada de filosofia da arte. Em grego, quer dizer aesthesis, que quer dizer apreensão de algo pelo sentido. Então, a aesthesis aqui, que é a tradução dela em português, é estética. Então, a estética, ela se coloca como uma disciplina, como um campo, de fato, do saber filosófico, a partir do século XVIII, com o filósofo Alexandre Baumgartner, que passou a utilizar esse termo de estética para referir-se a esses conhecimentos que a gente obtém através das sensações e, posteriormente, para fazer essa distinção aqui, para demarcar esse campo do saber filosófico e cultural. Então, desde a pré, vamos dizer assim, na pré-história, os homens rupestres, né, que viviam nas cavernas, aquelas pinturas rupestres nas cavernas, elas já são expressão de obra de arte, de estética, vamos assim colocar. E essa preocupação filosófica com a arte vem desde dos gregos, assim, mas de forma mais elaborada a partir aqui do Alexandre Baumgartner, no século XVIII. O texto aqui do Pedro Menezes, ele foca em duas grandes reflexões mais acabadas em relação à estética. Aí poderia vir até aqui em relação, tem um texto do
do Aristóteles também, que funda essa reflexão, né, vamos dizer assim, na antiguidade, mas o autor que preferiu trabalhar com duas grandes escolas, dois grandes momentos de investigação e de produção de conhecimento filosófico a respeito do campo da estética. O primeiro com uma das críticas do filósofo Immanuel Kant. Então, só lembrando, o filósofo Immanuel Kant é o maior filósofo do período do Iluminismo, e o Immanuel Kant escreve várias obras. Dentro dessas 3 obras, ele escreve três, na verdade, que são muito importantes. Eu estou olhando para cá que eu vou pegar para vocês, para mostrar a vocês essas obras aqui do Kant, que de fato são muito relevantes, assim. Então, deixa eu pegar aqui para você. A primeira dessas obras é essa aqui, a Crítica da Razão Pura, onde o Kant procura analisar as condições da razão, da racionalidade, do intelecto humano tem para conhecer as coisas no mundo. A segunda é essa aqui, que ele chama de Crítica da Razão Prática, que está relacionada ao modo como nós vivemos, como nós relacionamos, ou seja, com o valor das nossas ações, se as nossas ações são éticas ou não são éticas, ou o que deve ser feito para que elas sejam éticas. E a terceira é essa crítica do juízo, que eu não estou achando ela aqui. Mas essas 3 críticas, por que chama de crítica? Crítica, ele usa no sentido da palavra no grego como análise. Então, Kant, na verdade, está analisando quais são as condições e possibilidades para que nós conheçamos o mundo. A segunda, quais são as condições e possibilidades para que nós agimos de forma ética e virtuosa no mundo. E a terceira, quais são as condições para que haja uma captação do belo. Então, o Kant está procurando está aqui agindo para retirar do conceito de beleza, do belo, essa ideia da subjetividade. Kant está procurando dar objetividade ao conceito de belo. Então, a gente tem muito hábito de dizer que o belo, cada um tem um ponto de vista em relação ao belo, que o gosto cada um tem o seu, e Kant está dizendo que não, que o gosto tem alguns elementos que são objetivos e, portanto, é possível você ter uma percepção de beleza objetiva, ou, no mínimo, que tenha elementos comuns perpassando as várias visões da beleza. Vejamos só, para o Kant, há 3 condições para a compreensão da beleza. A primeira delas, do belo, na verdade, desculpa aqui. A primeira delas, a obra de arte implica a existência de um gênio, de um artista que cria, que capta a beleza das coisas, vamos assim dizer. Então, que na verdade, que capta não, né? Que ressignifica essa beleza das coisas, a partir da sua racionalidade, a partir dos seus valores, a partir da forma como ele vê o mundo. Então, o gênio cria, ou seja, que é diferente do que eu disse aqui de captar, mas o gênio cria uma obra de arte a partir da sua educação, dos seus valores e da sua sensibilidade de ver as coisas. A obra de arte, ela tem uma beleza, de fato, por óbvio, né? Um objeto artístico ele tem a sua beleza. E nós que somos o público que julgamos e que vemos essas coisas. Então, para o Kant, essas são as três condições aqui importantes para a obra de arte. Então, como eu disse, o primeiro elemento que o Kant procura desmistificar é de que o gosto não é algo subjetivo, ou seja, a percepção da beleza ela está diretamente vinculada à nossa formação cultural a partir da educação, e o artista é esse gênio, é esse sujeito que cria valores que cria a beleza a partir da sua capacidade de reinterpretar o mundo e nos oferecer a beleza da arte. Então, apesar de ser subjetiva essa percepção da beleza, porque eu percebo a partir dos meus valores, eu percebo a partir do meu ponto de vista, da minha visão,
há essa objetividade porque o julgamento da obra de arte está aqui, ele está perpassado por esses valores comuns que nós recebemos em termos de educação, em termos de valores. Então, isso dá a possibilidade aqui de que a arte seja uma construção objetiva. O segundo momento aqui é o da Escola de Frankfurt. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui falando só do Kant, resolvendo as questões do Kant que estão abaixo, e depois eu vou gravar um outro vídeo falando só da Escola de Frankfurt, para a gente não confundir. Então, aqui nas páginas 111 nas páginas 111 e 112, a gente tem um conjunto grande de atividades em relação a esses dois textos. Como eu combinei com vocês, eu vou responder primeiro as questões vinculadas à obra do Kant, e depois eu vou responder as questões, né? Eu vou fazer uma outra videoaula falando só da Escola de Frankfurt. Explique, questão 1, página 111, explique a origem da palavra estética. Então, a origem da estética, da palavra estética, como a gente viu aqui, vem desde das primeiras inscrições dos homens, dos nossos antepassados, dos homens rudimentares, né, dos homens que viviam nas cavernas, lá no período da pré-história, vamos assim dizer, e com as suas gravuras desenhadas nas paredes daquelas cavernas. Então, aquilo ali já era expressão, já eram obras de arte. Em termos filosóficos, a reflexão estética ela vem desde a antiguidade. Então, eu citei aqui Aristóteles, que não está no texto, mas Aristóteles tem um texto muito importante, né, uma obra muito importante, que fala sobre a arte. E, de forma mais acabada, a estética ela se coloca como uma disciplina filosófica a partir do século XVIII, né, já no período do Iluminismo, com o filósofo Alexandre Baumgarten, com o alemão Alexandre Baumgarten. De acordo com Kant, como o artista é compreendido? Aqui, ó. Então, Kant estabelece que uma obra de arte ela implica em 3 condições: o artista como gênio criador, a obra de arte com sua beleza, e o público que a recebe, que julga, ou seja, que, vamos dizer, que a consome. O artista, por Kant, é compreendido como? Aqui, ó. O artista é compreendido como um gênio criador, responsável por reinterpretar o mundo e alcançar a beleza da obra de arte. E ele faz isso a partir dos seus valores, da sua sensibilidade, da sua visão. Aí a questão 5, aqui a questão 4, a questão 3 e 4 é sobre a questão 3 e 4 é sobre filosofia sobre a Escola de Frankfurt, então nós vamos passar. E a 5 pede para que vocês relatem experiências de bens, vamos dizer assim, de bens culturais, de contato de vocês com a cultura. Então pode ser as músicas que vocês ouviram, as coisas que vocês têm visto na TV, as coisas que vocês estão lendo, o serviço de streaming que vocês veem aí pela internet, Netflix, Amazon, Prime, Globo, sei lá, enfim, tantos, Disney X, enfim, tantos outros aqui. Aí, nesse período de isolamento, as artes, seja pela música, livros ou visitas virtuais a museus, têm sido acompanhadas diário de todos. Escreva a dissertação explicando o uso das artes nesse momento, quanto ela influencia a nossa vida. Então, mais um aqui, pedindo para vocês escrever um texto aqui dissertativo falando da importância da arte nesse contexto. Eu penso o seguinte em relação a isso, a questão 6 aqui especificamente. A arte ela tem cumprido um papel, ela cumpre um papel social muito, muito importante. E aí, nesse contexto em que a gente está, grande parte de nós está ou esteve em isolamento social, ficar em casa sem ler livro, sem assistir um programa de TV, sem ver uma série, sem ouvir uma música, sem ler, sem ver obras de arte aqui pela internet, ou enfim, ou outra coisa do tipo, teria sido muito difícil. A gente não vive sem arte na prática. Esse é o elemento fundamental aqui. A gente consegue viver sem ir aos shoppings, sem ir a bares, a restaurantes, enfim, mas
a gente sente uma falta danada de poder ir a um cinema, de poder ir a um teatro, de poder, de fato, consumir, de poder ir a shows, a feiras, tudo isso que fazem parte aqui da nossa cultura, de ir ao Mercado Central, de ir nas diversas feiras livres que tem em Belo Horizonte, como a Feira da Afonso Pena, que é a maior, né, aqui, não só de Belo Horizonte, mas do estado. Então, esse tipo de coisa faz falta. Agora, não faz falta, por exemplo, ir ao shopping. As coisas que a gente compra no shopping, a gente tem comprado pela internet. Então, a importância da arte está aqui. Sem a arte, esse momento teria sido impossível de se passar e de se viver em casa. Então, as artes influenciam na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente percebe as coisas, na forma como a gente se relaciona. Aqui, do ponto de vista político, eu gostaria também que vocês pudessem, eventualmente, até acrescentar na redação o descaso que a gente vê das autoridades públicas, especialmente em nível federal, né? Essa dança das cadeiras constantes no Ministério da Cultura, que deixou de ser ministério, né? Desde do governo do ex-presidente Michel Temer, e agora com o atual mandatário, as coisas ainda andam muito mal em termos culturais. Então, a aprovação recente da Lei Aldir Blanc para ajudar financeiramente os milhares de pessoas que produzem arte nesse país e que, durante a pandemia, perderam as suas atividades, também mostra a relevância dessas pessoas, como eu citei aqui para vocês, e o nível de tratamento e de interesse que a nossa sociedade, que o nosso poder público deram a elas. Assim, é muito gritante, muito contraditório, porque a arte foi o que nos possibilitou suportar esse momento, e a gente trata grande parte daqueles que produzem as artes dessa forma. A questão 7, acho que dá para a gente responder também uma questão da Universidade do Estado de São Paulo. Vamos lá, então. A fonte do conceito de autonomia da arte é o pensamento estético de Kant. Praticamente tudo que fazemos na vida é o oposto da apreciação estética, pois praticamente tudo que fazemos serve para alguma coisa, ainda que apenas para satisfazer um desejo. Enquanto objeto da apreciação estética, uma coisa não obedece a essa razão instrumental. Enquanto tal, ela não serve para nada, ela não vale por si. As hierarquias que entram em jogo nas coisas que obedecem à razão instrumental, isto é, nas coisas que nós servimos, que nos servimos, não entram em jogo nas obras de arte tomadas enquanto tais. Sendo assim, a luta contra a autonomia da arte tem por fim submeter também a arte à razão instrumental, isto é, tem por fim recusar também a arte a dimensão em virtude da qual, sem servir para nada, ela vale por si. Trata-se, em suma, da luta pelo empobrecimento do mundo. Então, um texto aqui, uma crítica aqui do Antônio Cícero, né, que saiu na Folha de São Paulo, é bem interessante porque uma das características aqui da obra de arte, segundo Kant, é que ela precisa valer por si mesma, não pela sua finalidade. A obra de arte não pode ter outra finalidade que não seja a expressão do belo. Ela não está diretamente vinculada a essa expressão de outras coisas, o que evidentemente é muito discutível, né? Enfim, mas não se trata da gente fazer esse tipo de consideração aqui, e sim de entender o pensamento do autor. De acordo com a análise do autor, a racionalidade instrumental aí pede aqui para a gente analisar agora, pede aqui para a gente analisar essas questões abaixo aqui e apontar qual está em concordância com o pensamento de Kant. Então vamos lá, então. De acordo com a análise do autor, a racionalidade instrumental, sob o ponto de vista da filosofia de Kant, fornece fundamentos para apreciação estética. Um mundo empobrecido seria aquele em que ocorre esvaziamento de campo estético de suas qualidades intrínsecas. A transformação da arte em espetáculo da indústria cultural é um critério adequado para a avaliação de sua condição autônoma. O critério mais adequado para a apreciação estética consiste em sua validação pelo gosto médio do povo consumidor. A autonomia dos diversos tipos de obra de arte está prioritariamente subordinada à sua valorização como produto de mercado. Aí, aqui de cara, a letra C, a transformação da arte em espetáculo da indústria cultural. A letra D, o critério mais adequado para a apreciação consiste na avaliação do gosto médio do público. E a letra E, a autonomia dos diversos obras de arte está prioritariamente subordinada à valorização como produto de mercado, está diretamente vinculada aqui à crítica que a indústria cultural faz, que os pensadores da Escola de Frankfurt faz, às obras de arte não
ao pensamento do Kant. Então, vamos ver aqui, de acordo com a análise do autor, a racionalidade instrumental, sob o ponto de vista da filosofia do Kant, fornece os fundamentos para a apreciação estética. O mundo empobrecido seria aquele em que ocorre o esvaziamento do campo estético de suas qualidades intrínsecas. Estaremos entre a A e a B. Vamos comparar aqui só para vocês verem. Vamos ler de novo, porque é uma questão complexa e eu estou fazendo esse exercício para que vocês possam entendê-lo da melhor forma possível aqui. Então, a gente está em tese em dúvida entre A e a B. Vejamos como é que a gente resolve. Lendo de novo. A fonte do conceito de autonomia da arte é o pensamento crítico de Kant. Então, lendo mais uma vez o texto, o que está mais de acordo com o que está sendo dito aqui pelo Antônio Cícero? É a letra B. E ele termina falando isso. Trata-se, em suma, da luta pelo empobrecimento do mundo, ou seja, a frase anterior é mais importante. Sendo assim, a luta contra a autonomia da arte tem por fim submeter também a arte à razão instrumental, isto é, tem por fim recusar também a arte a dimensão da virtude, da qual, sem servir para nada, ela serve por si. Trata-se, em suma, da luta pelo empobrecimento do mundo, ou seja, o mundo empobrecido é aquele em que há um esvaziamento da arte, do campo estético, pelas suas qualidades intrínsecas. A arte passa a ter finalidade estritamente instrumental, ou seja, serve para aquilo, não serve para isso, serve para denunciar, serve para criticar, serve para exaltar, mas ela perde essa aura, esse gosto em si, o que ela pode, digamos, ser em si mesma, que é a expressão de belo, que é a expressão da beleza, do gênio que a recria, ok? Então aqui a questão correta é a letra B. É uma questão um pouco mais complexa, que faz com que a gente tenha que ir voltar no texto para que a gente possa acertar na questão, ok? Então é isso. Eu vou aqui, como eu combinei com vocês, eu vou parar aqui e depois a gente vai fazer a gravação para falar estritamente, mais um videozinho aqui para falar estritamente lá da escola de Frankfurt e também resolvendo as questões relativas à escola de Frankfurt. Tá bem? Então até daqui a pouco.